Uma coisa também interessante de comentar aqui, né, é o seguinte: eu poderia ter mostrado direto, né, essa relação, que essa sim é trivial, né? Eu estava falando que trivial é essa relação aqui, né? Que é a distribuição de pressão com a profundidade. Poderiam realmente, de fato, né, ter até formas mais simples de fazer isso do que partindo da expansão em série de Taylor. Mas isso daqui, eu decidi fazer isso, né, porque a gente vai usar a expansão em série de Taylor em outros casos, em outros exemplos um pouco mais complicados. Então, fazendo isso nesse exemplo simples, né, a física do problema já vamos dizer assim, já simplifica a análise, vamos dizer assim, né, porque é uma física simples que a gente está vendo, depois a gente vai fazer a expansão em série de Taylor para fluidos em movimento também, tá? Então, foi uma escolha deliberada, né, para vocês entenderem ou verem a aplicação em série de Taylor num problema tranquilo, como é o fluido em repouso. E aí que a coisa não tem nenhum mistério, né? Você fazer a projeção da pressão em uma área, né? E aí é um requisito, né? Você tem que saber a pressão em outro ponto. Como que a pressão está variando, né? O que é o dP dZ? Como ela varia em Z, né? É o delta P, delta Z, vezes o dZ, certo? Então você tem uma função, né? A coisa aqui é até relativamente intuitiva, né? Você tem a pressão num ponto. Você sabe a pressão num ponto. Você quer saber a pressão num ponto ali que distancia H. Mas você sabe quanto que ela está variando. Você sabe o dP, dH, ou delta P, delta H. Né? Basta você multiplicar, para você saber a pressão aqui, nesse ponto 2, né? Você sabe ela no ponto 1. Isso é um requisito da expansão em série de Taylor. Então, para você saber o P2, né, você tem que saber o delta P, delta H e multiplicar pelo delta H. Aí você tem o P2. Certo? Se você sabe como ela varia e se você sabe a distância, né, é o que está sendo feito aqui. Ó. Quanto que é a pressão nessa face aqui? Né? Vai ser igual a pressão no centro mais dP dZ vezes dZ sobre 2. Certo? Você sabe a pressão aqui. Você sabe como que ela está variando, isso é um requisito, né? Você tem que saber o dPdZ. Então, sabe quanto ela está variando e sabe a distância. Certo? Então, o dPdZ, esse termo mede a variação e esse termo aqui mede a distância entre os dois pontos. Então, daqui, a gente tem a pressão na face. Certo? Então, é o que eu estava falando, né? O problema aqui é simples, então eu quis aplicar a expansão em série de Taylor nesse problema, porque depois, mais para frente, a gente vai usar a expansão em série de Taylor em outros problemas. Para simplificar aqui, ele poderia ter feito só numa direção, né? Aqui acabou ficando um pouco poluído o slide, porque é um elemento fluido, com a expansão em série de Taylor em Z, tá aqui, tá aqui, em Z, em X, né? X está aqui, ó, em X, em Y, que está em Y, tá? Beleza? Ele poderia ter feito só numa direção, né? E dito que é igual para as outras. Mas, enfim, já estão todas escritas aí. Tá? Mas basicamente é isso: é saber a pressão numa face para a gente calcular a força. E a gente faz isso usando a expansão em série de Taylor, que é uma ferramenta matemática. Tá? Isso daqui é feito para. Não sei se vocês fizeram isso lá em análise numérica, ou pelo menos vocês viram isso em cálculo 1, né? Qual a definição de derivada lá? Ó? F' de x, ó, isolo o F' de x aqui, ó. É o F de x mais h menos f de x sobre h. Certo? Essa é a aproximação que você faz da derivada, é a função, né? Você tem uma função desse jeito aqui, ó. F de x contra x. Se você quiser saber a derivada aqui e aproximar, né, a derivada, você calcula para um certo h,
a função em x mais h, né? Aqui estaria a função em x, certo? A função em x. Aqui a função em x mais h, certo? A função em x mais h menos a função em x sobre o h, certo? Delta y, né? O df dx, né? O df de x dx, que é igual a f' de x, é o delta y sobre o delta x, certo? Que o delta y é a diferença de função, né, em x mais h menos f de x, e o delta x é o h, certo? Então, do teorema do expansão em série de Taylor, também sai a própria definição de derivada, que é essa daqui, ó, tá? Ou aproximação, né? Isso daqui é o que se chama aproximação de diferenças finitas. Você faz uma diferença em vez de fazer uma derivada, tá? Beleza? E quanto menor o h, mais próximo da derivada você vai ficar. Certo? E a derivada é quando o limite, é no limite quando o h tende a zero, né? Quando o h tende a zero, essa diferença aqui vai virar a própria derivada. Certo? Então a expansão em série de Taylor, ela também é usada para calcular a derivada, por exemplo. Ou derivada segunda, né? Tá? Beleza? Bom, falou isso. Bom, isso aqui também é segundo grau, né? Isso daqui também é bem trivial, essa relação de força dada pela relação de área, né? Tá? Então, a lei de Pascal, se o fluido transmite a pressão, você pressuriza o fluido aqui, a pressão em 1, né? A pressão vai ser a mesma em 2 e a relação de força vai ser a relação de área. Tá? E aí, a questão é a seguinte, né? Tem um conceito muito importante que é a pressão absoluta e manométrica, né? A maioria dos medidores de pressão que vocês veem na indústria é calibrado para medir o zero na pressão atmosférica. Então, tá vendo aqui, ó, todos eles estão medindo zero, mas a pressão atmosférica não é zero, né? A gente tem uma coluna de ar em cima da nossa cabeça que está exercendo uma pressão de 101.325 Pascal, tá? E por que ele lê zero? Porque o que ele lê é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica local. Por isso que ele lê o zero ali. Se a pressão é da atmosfera local, ele lê zero. Tá? Beleza? Essa diferença é chamada de pressão manométrica. Está aqui, ó. Em português, pressão manométrica. Em inglês, gauge pressure. Né? O P-gauge, né, a pressão manométrica, ela pode ser positiva ou negativa. Agora, a pressão absoluta não, né? Não existe pressão absoluta abaixo do zero, certo? A pressão relativa, né, com relação à atmosfera, ela pode ser negativa. Ou uma outra maneira, né, é você dizer que a pressão é igual a 15 psi vácuo, né? Ou menos 15 psi. Quando você bota o menos aqui, já está implícito que é uma pressão manométrica, tá? Porque não existe pressão absoluta negativa. O pressão zero é a ausência completa, né, de matéria, né, a ausência completa de interação entre as moléculas do fluido. Então não tem como você ter pressão absoluta negativa. Tá? O vácuo absoluto, acho que nunca nem conseguiram chegar no zero absoluto, né, igual a temperatura zero absoluto. Né? Tá? Então pressão abaixo da pressão atmosférica é o vácuo, né? E são medidas com medidores de vácuo. Então aqui ó, tem um esqueminha para explicar isso. A pressão absoluta, manométrica e o vácuo são relacionados por essas expressões aqui. Né? A pressão manométrica é a pressão absoluta menos a atmosférica. Então está aqui, né, os medidores de pressão manométrica, então eles pegam a absoluta e subtraem da atmosférica. Então a gente tem a manométrica. E a pressão, o vácuo, né, é a pressão atmosférica menos a absoluta. Aí a gente tem o vácuo, tá? Certo? Se vocês, quem já fez termodinâmica, né, ou quem fará, as tabelas termodinâmicas, elas são dadas em pressão absoluta. Isso daqui é a pressão absoluta, tá? Então toma cuidado, lá na termodinâmica,
Normalmente a pressão é absoluta, tá? Então, no estudo da termodinâmica, normalmente vocês vão ver pressão absoluta, ou seja, já é a pressão levando em conta a pressão atmosférica, né? Certo? E a gente aqui em mecânica dos fluidos, a maior parte das aplicações, a maior parte dos medidores de pressão, elas vão ser feitas em pressão manométrica, tá? Então, quase todos os medidores de pressão leem pressão manométrica. A gente vai ver que simplifica muito a vida trabalhar com pressão manométrica, tá? Certo? Isso daqui é uma tabela termodinâmica, né, de propriedades da água, né, relação pressão-temperatura da água. Então aqui é entalpia, por exemplo, entropia, né, para mudança de fase, né? Então aqui é 100 graus Celsius. A gente tem aqui a pressão atmosférica, né? Então a temperatura na qual a água muda de fase, na pressão atmosférica, e a gente tem uma mistura bifásica, né? A entalpia no estado de vapor saturado, quando a última moléculazinha de água evapora, de água líquida evapora, e aqui a entalpia no líquido saturado, quando a primeira moléculazinha de água começa a saturar. E a mesma coisa para a entropia, então são as tabelas termodinâmicas, tá? Bom, já falei isso, né? Quando a gente divide, se a gente quiser saber a pressão manométrica, ó, por exemplo, se P2 aqui, ó, for pressão atmosférica, né? Digamos que eu tenha essa configuração aqui, mas o ponto 2 seja aqui, ó, logo na pressão atmosférica, tá? Se esse ponto 2 estiver aqui um pouquinho mais para cima, né? Então o H, e eu estou querendo analisar a pressão P1, por exemplo, né? Ou diferença de pressão. Então digamos que aqui seja o P2 e o P1 continua aqui, né? Então o H agora é isso daqui, certo? Então, ali, ó, eu posso fazer P1 menos P2, né? Mas agora assumindo que o P2 é atmosférico, né? Eu estou, por hipótese, assumindo que o 2 está ali em cima. Então eu tenho a pressão manométrica no ponto 1, né? Que vai ser dado pelo γH, certo? Se eu quiser saber a pressão manométrica γH, se eu quiser saber a pressão absoluta, eu somo pressão manométrica, né? Mais pressão atmosférica. Aí eu tenho a pressão absoluta. Tá? E aí também, né, a gente pode, da mesma forma que eu falei anteriormente, né, se eu pegar o gama dividir pela pressão manométrica, aqui eu estou escrevendo manométrico, né, e aqui eu escrevi gauge, né, vai ser igual a H. Então, qual altura corresponde a essa pressão manométrica? Ou, em inglês, né, pressão gauge, P-gauge, tá? Certo? Bom, então aqui as unidades de pressão, né, PSI, bar, a gente já falou isso, né, altura de coluna de líquido, metro de coluna d'água, isso daqui lá em máquinas de fluxo, para quem for engenheiro mecânico vai ver isso aí comigo mais para frente, metro de coluna d'água. A gente vê a pressão atmosférica expressa em milímetro de altura, né, milímetro de uma coluna de mercúrio, certo? Que é a maneira como a pressão atmosférica é medida, né? Então é o famoso barômetro que vocês já viram aí no segundo grau também, né? Então você tem a pressão atmosférica sendo exercida aqui no fluido, tem a pressão de vapor ali dentro, né? Porque ele enche isso de mercúrio, depois vira de cabeça para baixo e aqui forma um certo vácuo, né? Mas essa pressão é muito baixinha, então normalmente ela é desprezada. Então o equilíbrio de força é esse, né? O peso dessa coluna de mercúrio equilibra com a pressão atmosférica aqui, né? A força devida à pressão atmosférica que age no manômetro, tá? E normalmente isso é dado em milímetro de mercúrio, porque se fosse água, né? Aqui está em escala mesmo, né? Então a gente tem um barômetro, ele vai medir uma pressão atmosférica padrão, né, no nível do mar, de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Então, se você quisesse fazer a mesma coisa com a coluna d'água, né, a gente teria 10 metros de coluna d'água. Tá? Então, ficaria pouco prático fazer um barômetro com água. Então, por isso que é feito com mercúrio. Tá? O peso específico do mercúrio é muito maior. Então, essa coluna aqui, ó, vai exercer um peso aqui, né? Certo? Um ρVg, né? Porque o ρ do mercúrio é muito maior do que a água, tá? Beleza?
Bom, beleza, galera. Então, o básico aqui da gente ver era o RoGH, né? A gente falou, talvez tenha complicado um pouquinho a expansão em série de Taylor, mas é aquilo que eu falei. A gente fez isso só para vocês acostumarem o olho já, né? Até é sempre bom vocês fazerem isso aqui no papel pelo menos uma vez, escrevendo, para vocês fazer dedução de fórmula pelo PowerPoint é sempre complicado, mas é o que a gente tem, né? Não tem muita alternativa nesse momento. Mas é mais para vocês acostumarem a cabeça de vocês com essa metodologia, né? A expansão em série de Taylor, que ela vai ser muito usada, não só em MacFlu ao longo do curso, do nosso curso, a gente vai prosseguir, mas também em outras disciplinas. Vocês vão ver isso daqui aparecendo, na né? Expansão em série de Taylor, vocês já devem ter visto quem... Dá uma olhadinha aí no livro de cálculo numérico, de cálculo, que com certeza vocês vão ver isso lá, tá? Mas fisicamente é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer saber uma variação de alguma grandeza física, a gente pega o elemento diferencial, faz essa expansão em série de Taylor, depois integra. Tá? A gente vai fazer isso mais para frente ainda no curso também, tá bom? Em outras ocasiões. Aqui, como é um fluido parado, né? A parte física foi, vamos dizer assim, mais simples, tá? Bom, então o que era para sair daqui, né? O famoso P igual a ρGH, né? E a gente fez isso usando a expansão em série de Taylor. E agora a gente vai entrar na parte de manometria, né? Essa parte ela é uma aplicação, né? É a engenharia do ρGH. Normalmente vocês não têm muito problema com isso, é ρGH para baixo, ρGH para cima. Então, eu vou assumir que isso é uma coisa que não traz muitas dificuldades para vocês, e aí vocês me interrompam, ou me mandam pergunta por e-mail, né? Quem estiver acompanhando pelo YouTube. Se tiver ficado alguma coisa que tiver passado rápido, né? Porque isso daqui não vale a pena a gente assim, ficar muito tempo aqui, né? Porque não é uma coisa muito complicada, né? Então é a aplicação direta de ρGH para baixo, para cima e seguir a vida, né? Então, se tiver alguma dúvida aí, vocês me perguntem. Eu vou passar aqui um pouco rápido aqui, né? Então, eu começo falando aqui de um tipo de... falou do mercúrio ao invés da água. O mercúrio ele vai subir mais do que a água no manômetro, então? Não, é o seguinte, olha só. O balanço de força aqui é o seguinte, cara. Você tem uma força aqui empurrando o fluido para baixo, certo? Beleza? Beleza. Você tem essa coluna aqui. Se você não tivesse essa pressão, ela está conectada aqui, né? O que acontece se essa pressão diminuir? Se ela diminuir, o fluido vai descer. Não. Esse aqui, né? Esse que você está falando. Mas esse aqui sobe, né? Esse sobe, o de fora sobe. Entendeu? Então, o balanço de força é esse. A pressão multiplicada pela área empurra o fluido para baixo aqui, né? E o peso do fluido empurra o fluido para baixo também. Na verdade, essa pressão é transmitida aqui e está contrabalanceando com o peso, certo? Se eu tiver água, e a água tem um peso específico menor, né? A massa específica da água pesa menos. Você já pegou alguma vez um vidrinho de mercúrio? É perigoso, né? Mas não sei se você já viu um vidrinho de mercúrio alguma vez na sua vida. Um vidrinho desse tamanho, assim, cheio de mercúrio, você já viu? Uhum. Oi? Já. Então, você já pegou nele? Mercúrio? Não estou falando desse mercúrio que você passa no machucado, não. É um metal líquido. Sim, já, só que dentro do termômetro só. Não, pois é, dentro do termômetro, mas aí é pouquinho, né? Você já teve a oportunidade de pegar, tipo, um recipiente do tamanho de um copo, assim, cheio de mercúrio líquido. Ah, não, aí não. Então, é muito pesado, é impressionante, cara. Eu já vi eu trabalhava num laboratório que tinha na universidade, lá na UFRJ, né? Que tinha um recipientezinho desse tamanho, assim, a uns 10 centímetros, né? De altura, sei lá, uns 3, 4 centímetros de diâmetro. E é impressionante, porque você pegava aquilo, a sua intuição é que aquilo era leve, né? Quando você pegava, cara, é muito pesado, porque o mercúrio ele tem um peso específico muito grande. 1 grama de mercúrio pesa muito. Então, eu estou falando isso para te mostrar que quando você coloca o mercúrio aqui no barômetro, o peso dessa coluna aqui, porque a massa específica dele, e aqui ele já está dando peso específico, né? Tá multiplicando o ρ pelo G, é muito grande. Então, esse peso aqui,
que está contrabalanceando a força da pressão é muito maior do que se fosse a água. Você ia precisar dessa altura aqui, ó, de água, para exercer o mesmo peso que essa alturinha aqui de mercúrio. Ó, esse é o H do Hg de mercúrio. E esse é o H do H2O. Essas duas alturas aqui têm o mesmo peso. Por quê? O peso específico da água é menor, tá vendo? Entendeu? Então, isso daqui, ó, ρg H do Hg. Isso daqui, ó, ρg H do H2O. Tem a pressão atmosférica aqui, né, nessa configuração, entendeu? Entendeu, Vitor? É porque o peso do mercúrio é muito grande, né? O peso específico dele. Então, por isso que você pode ter uma coisa mais conveniente. Se tivesse um fluido mais pesado ainda, seria melhor. Observa que 760 milímetros de mercúrio é mais de meio metro, né? Olha lá, bate na cintura, né, no umbigo de uma pessoa. Se você pensar num laboratório que você queria ter alguma coisa da ordem de 10 centímetros, talvez fosse melhor até um fluido com peso específico maior, para você ter uma coisa mais portátil, né? Isso daqui não é tão portátil assim. Respondeu sua pergunta, cara? Não sei se eu estou respondendo sua pergunta. Sim, professor. Entendi. Entendeu? Então, beleza. Bom, e aí a manometria, a ideia é essa, né? São instrumentos para medir a pressão baseado em tubos inclinados. Então, aqui eu tenho uma pressão de gás dentro desse reservatório. Quem está contrabalanceando a pressão, né? A gente tem uma pressão forçando o fluido. Imagina, né, que esse gás, se ele for aumentando a pressão, o fluido vai sendo cada vez mais empurrado para fora, né? Esse H aqui vai variando, né? Certo? Aqui vai abaixando e ali vai subindo, tá? Beleza? Então a ideia da manometria é essa, né? Então o ΔH, quem está medindo a diferença de pressão aqui, o ΔP no caso está aqui, né? Opa, na verdade o ΔP, desculpa, não está ali não. Aqui, ó. O ΔP que eu quero saber é a diferença entre a pressão aqui, por exemplo, vou chamar de P2 e P1, né? Esse é o ΔP. E como que a gente relaciona com as alturas, né? Essa é a ideia de manometria, tá? Porque a gente sabe, né, que a diferença entre dois pontos num fluido estático, toda essa demonstração que a gente fez agora, vai ser aplicada na parte de manometria, né? Num fluido incompressível, pode ser determinado pela diferença de elevação entre dois pontos, que é justamente isso daqui que eu vinha falando anteriormente, né? Lembra? P1 igual a P2 mais gama H. Se eu tenho um reservatório aqui, né? O Z para cima, certo? Eu tenho P2 aqui, P1 aqui, né? Aqui eu tenho H, tá? Então, P1 igual a P2 mais gama H, tá? H, na verdade, vindo aqui, né? Ficou ruim esse desenho, né? O H é a diferença de altura entre o P2 e o P1. Certo? Aí, quando eu dividi tudo por gama, lembra, né? Que eu fiz isso algumas vezes, P1 sobre gama, igual a P2 sobre gama, mais H, certo? Que é o que está feito aqui. Então, a ideia dos manômetros é essa, né? É relacionar essa altura aqui com a pressão, com a diferença de pressão entre um reservatório e outro reservatório, ou a pressão atmosférica, por exemplo. Então, existem várias configurações para fazer isso. A mais simples é essa daqui. É um manômetro, né? Esse é o que se chama... Deixa eu ver aqui, na verdade, manômetro de forma geral, né? Esse é o tubo piezométrico, desculpa, eu me embolei um pouco aqui, foi mal, galera. Então, esse é o tubo piezométrico. É essa configuração aqui, né? Opa, desculpa, é essa aqui. Na verdade, esse daqui é o tubinho. A gente vai ver isso mais para frente. Está meio fora de ordem aqui, foi mal. Esse aqui é o tubinho. Existem diversas configurações, né? A gente pode ter um ou mais fluidos, como mercúrio, água, álcool ou óleo. E a gente usa fluidos pesados quando a gente sabe que um ΔP muito grande, a gente vai ver por quê. Aliás, até essa pergunta do Vitor ilustra isso, né? Se o ΔP for muito grande e a gente tiver um fluido leve, a gente pode ter problemas aqui de H muito grandes, né? Certo? Aí a gente tem um fluido manométrico, que é justamente o fluido que vai ser usado para a gente medir a diferença de pressão, né? Tem um gás aqui, por exemplo, tá?
Então vamos começar com a configuração mais simples, né? Que agora sim, ó, é o tubo piezométrico, tá vendo? Então é um reservatório que pode ser um tubo, se você quiser também, né? Isso daqui pode ser uma tubulação, e aí você tira uma derivação ali da tubulação, tá? Aqui pode ser só uma seção transversal de um tubo passando. Ou pode ser um reservatório também, tanto faz. Tá? Então, um tubo piezométrico é um tubo vertical, é esse daqui, ó, aberto no topo, né? E anexado ali, né, conectado no tubo, no container, né, onde você quer medir a pressão. A pressão manométrica, PA, né, a pressão manométrica aqui, ó, a pressão nesse reservatório, ela pode ser determinada sabendo essa distância H. Porque lembra lá, ó, vamos colocar aqui o ponto 2, vamos colocar aqui, vamos chamar aqui de A, tá? Então, PA igual a P2 mais ρGH, né? Só que o P2 aqui está aberto para a atmosfera, né? Então, PA menos P2, onde o P2 é PATM, né? Igual a ρGH. Então, esse cara aqui é a pressão, o quê? Qual é essa pressão aqui? Manométrico? Manométrica, exatamente. Então, a pressão A menos P2, que é a pressão atmosférica, te dá a pressão manométrica, que é o gama H. ρGH ou gama H, exatamente. Se eu quiser absoluta, é só somar pressão atmosférica aqui, ó. Só não trazer o P2 para ali dentro, né? No caso aqui do P2 ser na superfície livre, tá? Beleza? Aqui, assim, aqui tem uma coisa importante que eu não comentei, quer ver? Tem um vermelho aqui, eu esqueci. Sempre que tem esse símbolo aqui, ó, significa que a gente está na superfície livre. E ali a pressão é atmosférica, tá? Então, quando você tem um reservatório e tem um triângulozinho, tem um autor que faz assim, ó, um triângulozinho com alguns tracinhos embaixo, às vezes é só um triângulozinho. Então, isso significa pressão atmosférica ou superfície livre, né? Uma superfície que não está... quer dizer, que ela está livre para algum gás ali, tá? Certo? Então, é esse símbolo de... que poderia ter um triângulozinho também, tá? Certo? Isso é uma simbologia. Aqui também poderia ter, eventualmente, né? Tá? Beleza? Então, pressão atmosférica. Essa configuração aqui tem algumas desvantagens. Ó. PA tem que ser acima da pressão atmosférica. Né? Imagina que isso aqui é um tubo no vácuo. Se isso aqui for vácuo, seu processo vai puxar ali todo o fluido para dentro. Né? Então, a pressão PA tem que ser acima da pressão atmosférica. Ela não pode ser muito grande, né? Porque o negócio pode extravasar ali. E o fluido do recipiente, né, dessa pressão a ser medida, tem que ser um líquido, né? Se for o gás aqui, tudo escapa, né? Vai embora. Tá? Então tem uma série de inconvenientes, né? Pode ser usado isso daqui eventualmente em laboratórios, mas é uma medida que não tem muita, assim, é uma medida barata eventualmente, mas tem alguns inconvenientes, tá? E aí, o mais famoso, né, o mais usado, a gente vai ver isso daqui em algumas aplicações, apesar de ter alguns inconvenientes, é fácil, né, principalmente no enunciado de alguns exercícios, né, alguns exercícios são desenvolvidos com essa metodologia aqui de medir pressão, né, tá? Até porque é fácil de obter a relação de pressão com altura de coluna de líquido. Tá? A gente não vai deixar de usar isso, só estou falando que na prática pode não ser muito conveniente por causa dessas questões aqui. E tem o tubo em U. Tá? Ele continua aberto aqui, pode ou não estar aberto, né? A gente vai ver que tem uma configuração que ele está conectado a outra processo, com a outra pressão diferente, né? Então, o tubo em U resolve algumas dificuldades, na verdade, né? Não todas. Por exemplo, se a pressão for muito grande, né? Se o PA for muito grande, você continua com problema de extravasar aqui o líquido manométrico, né? Tá? Esse aqui, no caso, né, é o fluido manométrico. Tá? Aqui é o processo, né? Esse aqui é o processo que você está querendo medir e aqui é o fluido manométrico. Ele só está ali para te dar a pressão PA ali, né? Certo? Por que é diferente, né? Porque eventualmente é aquilo que a gente estava falando, né? Você pode botar um fluido mais pesado aqui para impedir que o fluido extravase, por exemplo. Né?
Tá? Agora o ar pode ser um gás também, né? Porque o fluido vai impedir ali que ele escape. Tá? Certo? Se o ar for um gás aqui. Beleza? Então, para achar a pressão PA, a gente começa num lado e vai fazendo o nosso caminho ao longo do fluido, né? Vai caminhando dentro do fluido usando o famoso ρGH. Tá? Então a gente começa aqui do PA, a gente começa de um lado, poderia ter começado daqui também, a gente pode mostrar, né? Se vocês quiserem começar daqui, vocês vão ver que o resultado é o mesmo, tá? E aí vai andando ao longo do fluido, né? Sempre usando P, né? P igual a gama H mais P0. Certo? Onde P aqui, P e P0 a gente vai definir, tá? Então vamos trabalhar com pressão manométrica, né? Vamos trabalhar com a pressão manométrica, depois a gente pode mostrar também que é igual, né? Trabalhar com manométrico absoluto, depois é só somar a pressão atmosférica que o resultado sai o mesmo. Quer dizer, a menos da pressão atmosférica, né? Se eu começar trabalhando com a manométrica ou se eu começar trabalhando com a absoluta, a relação no final vai ser a mesma entre os dois, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Então a gente começa aqui no ponto 1, né? A gente viu que se a gente andar na horizontal, a pressão não varia. Então P1 igual a PA, né? À medida que a gente desce, a gente aumenta a pressão, né? Lembra que o P2 é P1 mais gama H1, né? Então a gente aumentou a pressão de gama 1 a H1. Tá? Então PA, né? O que é a pressão em 2? Isso daqui é a pressão em 2, né? Estou calculando aqui a pressão em 2, ó, manométrica, né? Então é PA, né? A pressão em A aqui, que tem que ser manométrica, né? Se ela for absoluta, o que vai me dar aqui é a pressão absoluta, tá? Eu estou assumindo que essa pressão aqui, eu estou medindo uma pressão manométrica, certo? Isso é uma hipótese, tá? Beleza? Se eu medir essa pressão manométrica e somar com gama 1 H1, eu tenho P2 manométrica. Se eu medir PA, né, ou P1 absoluta e somar com gama 1 H1, eu tenho a pressão P2 absoluta. Se eu medir P1, né, ou PA manométrica, somar com gama 1 H1 e somar com a pressão atmosférica, eu tenho a absoluta, tá? Beleza? Aí a gente continua, né? Continua ao longo do fluido, lembra que a gente tem que ir caminhando por todos os pontos aqui. Só que a gente sabe, a gente viu isso lá atrás, né? Que a pressão e elevações iguais numa massa contínua do fluido em repouso tem que ser o mesmo, o princípio de Pascal. A gente viu isso aqui nesse slide aqui, inclusive. Aqui, ó. Né? Certo? A gente demonstrou que na horizontal a pressão não varia, e aí, independente aqui da forma, né? Tá? Então, isso implica que se a gente andar, por exemplo, do 2 numa massa contínua do fluido até o 3, a pressão não pode variar. Então, quer dizer, ela varia aqui para baixo, da mesma maneira que ela varia para cima. Então, nesse nível aqui, né, a pressão é igual. Tá? Beleza? Então, P2 igual a P3. Permite a gente dizer que P2 é igual a P3. No 1 a gente não pode fazer, né? Observa que no 1 não pode fazer porque a massa de fluido varia aqui, né? A gente tinha o fluido A, depois o B, então a gente não pode aplicar nessa elevação aqui, ó. Aqui estaria errado, né? Isso não pode fazer, mas aqui sim, porque o fluido é o mesmo, tá? Beleza? Então aqui em P3 é a mesma coisa, né? A gente já tinha obtido PA, que é igual a P1 mais gama 1H, mas a gente tem que continuar subindo, né? E aí a gente tem que chegar aqui na superfície livre, ó. Só que a gente está subindo, então a gente subtrai, ó. Isso é uma regrinha que a gente vai ver mais para frente, né? A gente desceu aqui, a gente soma, né? Aumentou a pressão, subiu, a gente diminui a pressão de gama 2H2. É igual a zero. Por quê? Pressão atmosférica, né? Tá? A gente vai ver um caso que tem um tubo que pode ter um tubo pressurizado aqui, né? Ou a pressão não ser atmosférica. Tá? E aí essa subtração aqui vem do fato da pressão diminuir à medida que subimos, tá? Certo? Bom, então, o que a gente está dizendo aqui, ó, ou o que a gente obteve, né, é uma relação ou alturas para o sistema quando ele está em equilíbrio. Ou seja, a pressão PA, né, essa pressão PA, mais essa altura H1, mais essa altura H2, menos a altura H2, elas são igual a zero, porque está tudo em equilíbrio, né? As pressões aqui tem que zerar. Você não pode ter
um resíduo de pressão. A diferença de pressão é zero. Ele está parado, né? Se tivesse alguma coisa diferente de zero, e que variasse, na verdade, a gente vai ver que pode ser diferente de zero uma vez. Na verdade, não, a gente subtrai, né? A gente vai ver uma outra forma, né? A gente sempre, por conveniência, talvez, né? Até para ficar fácil de explicar dessa forma, né? A gente subtrai uma outra pressão que tivesse aqui em cima igual a zero. Mas para dizer que isso daqui, né, todas os somatórios são igual a zero para dizer que está em equilíbrio, ele está parado ali, né? Então essas são as alturas que fazem com que o sistema entre em equilíbrio, que ele fique ali com aquelas alturinhas, as pressões e tudo mais, tá? Uma forma que eu prefiro, que eu faço, né? Isso daqui eu tirei de um livro, essa forma de ir andando aqui eu tirei de um livro, eu prefiro pensar assim, ó, que dá no mesmo, no final das contas, ó. Quanto que é a pressão P3 aqui, né? P3, manométrica, né? É gama aqui desse fluido, gama 2, né? Que ele está chamando aqui, ó, gama 2, né? E o gama 1. Gama 2, H2, certo? E o P2, a gente viu, né? É o gama 1, H1. Opa. Certo? P2 igual a gama 1, H1 mais P1 ou PA, né? E igualar os dois, porque a gente viu que eles são iguais, né? Certo? A gente viu que P2 é igual a P3. Tá? Então, P2 igual a P3 iguala esses dois caras aqui. Ó. Olha lá, ó, gama 2H2 igual a PA mais gama 1H1. Tá? Dá no mesmo, ó, certo? Se eu jogar o gama 2H2 para cá, ó, gama 2H2 igual a PA ou P1 mais gama 1H1. Eu prefiro fazer assim, né? É o meu ponto de vista, mas enfim, vocês façam como vocês preferirem. E ainda mais quando a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, né? Quando começa a ter muitos U's ali. Aí talvez não dê para fazer assim, né? Aí essa forma aqui seja realmente a mais conveniente. Você ir andando ao longo do fluido, tá? Beleza? Bom, então qualquer que seja a estratégia, né? Talvez até para demonstrar que independente da maneira como você trabalha, o resultado é esse daqui, né? Mas o que a gente quer finalmente? A pressão em A, né? Tá? Então a gente está fazendo todo esse procedimento para saber a pressão em A. Então isola a pressão em A aqui do lado esquerdo, joga todo mundo para o lado direito, ó, gama 2H2 menos gama 1H1, certo? Certo? Relacionado a essa altura e a essa altura. Mas se eu estou medindo aqui, ó, digamos que o ar seja um gás, a gente sabe que o peso específico de um gás é muito menor que o peso específico de um líquido. Então, eventualmente, a gente pode desprezar o gama 1H1, tá? Pode dizer que esse cara aqui não influencia em nada a pressão do, né? Esse peso aqui, ó. Observa que o PA está aqui, né? Sendo medido. Mas esse peso aqui de ar, de gás, não exerce muita influência no procedimento. Então a gente pode aproximar aqui, né? PA aproximadamente gama 2H2, se o ar for um gás, né? Tá? E aí, se o PA for muito grande, né, aquilo que a gente estava comentando, a gente usa mercúrio aqui como fluido manométrico para evitar um H muito grande. E o inverso é verdadeiro. Se o PA for muito baixinho, ou as variações de PA foram muito baixinhas, às vezes o fluido é tão pesado que você nem vê direito ali, né? Então o fluido também o fluido manométrico tem que estar de acordo com a sua, você tem que ter uma magnitude de pressão não tão pequena que você nem consiga ver ali, nem nanométrica, talvez, e nem gigantesca que você tem que ter um tubo muito grande. Então o estudo do fluido adequado é importante. Certo? Beleza? Aí aqui, ó, essa configuração aqui, ela vale, seja para um caso que você tem dois reservatórios, seja para um caso que o reservatório aqui está exposto a uma pressão diferente da pressão atmosférica, né? Então essa metodologia aqui vai servir também para um tubo aberto exposto a uma pressão diferente da pressão atmosférica. Então é basicamente a mesma coisa até aqui, né? A gente começa do A, que é igual a 1, desce para o 2, é igual a 3, sobe para o 4, né? Então até aqui é a mesma coisa. PA mais gama 1H1 menos gama 2H2, né? Eu comecei daqui, certo? Desci, depois subi, por isso que o menos gama 2H2, mas agora tem esse trecho, ó, menos gama 3H3, que ele continua subindo, menos P5. Certo?
menos P5 igual a zero. Eu poderia também dizer que todas essas pressões aqui estão em equilíbrio com PB, né? Igualar isso a PB, se eu quisesse. Mas tudo bem, pode botar P5 aqui, né? Certo? Posso dizer que a pressão PA mais esse peso de coluna de líquido, de fluido aqui, né? Pode ser líquido, pode ser gás, menos esse peso está equilibrando com PB. Ou então subtrair PB e igualar a zero. Beleza? Dá no mesmo. E aí, ó, eu jogo PA menos PB, se é isso que eu quero saber, né? A diferença de pressão nesse reservatório para esse reservatório. De novo, né? Isso daqui poderia ser um tubo anexado no sistema de tubo em U ali, né? Então, gama 2H2, né? Essa parte aqui, né? Que eu joguei tudo para o lado direito, menos mais gama 3H3, menos gama 1H1, tá? Beleza? E aí, como regra geral, ó, 2 pontos, as dicas, né? 2 pontos da mesma elevação e uma massa contínua do mesmo fluido estático terão a mesma pressão. Eu estou falando isso quando a gente passou aqui, né, do P2 para o P3. Para baixo, né, quando você está se movendo para baixo, a pressão aumenta, você soma gama H. Quando você está se movendo para cima, você diminui e subtrai gama H, tá? Certo? Beleza? Então é aquilo que eu tinha falado, né? Rho GH para cá, Rho GH para lá, soma Rho GH para baixo, subtrai Rho GH para cima e você tem a diferença de pressão PA menos PB, ou então pressão PA ali em função das alturas manométricas, tá? Certo? Alguma Entendi. pergunta até agora? Então, beleza. Bom, aqui, ó, isso é uma maneira de aumentar a sensibilidade, né? Quando a gente tem pequenas variações de pressão entre A e B, como a gente viu que só a altura, só a diferença de altura que importa, né? Na hora de calcular a pressão, se você inclinar o tubo, ele tem que andar muito mais na horizontal para andar um pouquinho na vertical. Então a gente pode inclinar o tubo quando a gente tem pequenas diferenças de pressão ali. Tá? Aumenta a sensibilidade do manômetro. E a sensibilidade é a razão entre a deflexão observada no líquido manométrico e a diferença de pressão aplicada. Tá? Essa é a definição da sensibilidade. Então, ele aumenta muito mais o L aqui, né? No lugar de ter um H muito pequenininho, se você varia as pressões, você tem um L maior ali, tá? Beleza? E aí, ó, a expressão fica dessa forma, né? A mesma coisa que a gente estava fazendo, né? Então, PA, né, é igual a P1 aqui, certo? Aqui ele chamou de 1 ali embaixo, né? Bom, enfim, vou botar P estrela aqui, né? Certo? Que é igual a PA, tá? Então, a gente tem aqui PA mais gama 1H1, quando desce aqui para o 1. Aí, quando começa a subir, menos gama 2, L2 sendo θ. Tá? O L2 sendo θ é justamente o H2 aqui, né? Tá? Certo? Menos gama 3 H3. Aqui é consequência da vida, né? A gente não quer mais saber esse L aqui. Na verdade, a escala do manômetro estaria aqui, né? Por isso que é só no L2H2 que a gente está preocupado em... Entenderam? A escala do manômetro estaria aqui. Isso daqui é o fluido de processo, né? Aqui é o processo A, aqui é o processo B e aqui que você está fazendo a leitura. Então, por isso que o H3 a gente não está preocupado, né? Então, beleza, H3. Mede o H3 aqui, você já tem o que você quer, né? Isso daqui não está instrumentado, né? Ou marcado aqui a escala, tá? Certo? Então, PA menos PB, gama 2L2 sendo θ, mais gama 3H3, menos gama 1H1, tá? Para um tubo inclinado, beleza? Se a gente estiver medindo ΔP de gás, é a mesma coisa, lembra? Ó, essa coluna de fluido aqui, se for um gás, ela não pesa nada. Vocês até, se você quiser, até pegando o gancho aqui da pergunta do Vitor, uma coisa interessante, né? Se vocês pegarem esse exemplo aqui do carinha e vocês substituírem nessa fórmula aqui, ó, pressão atmosférica 101.325 Pascal. A massa específica do ar na atmosfera padrão é 1,23. 1,23.
vezes 9,807, vezes H. Você vai ver mais ou menos qual a altura da coluna de fluido. Na verdade, você vai sair aqui, né? Qual a altura da nossa atmosfera, né? O que exerce a altura de ar que está exercendo essa pressão. Deixa eu ficou esquisito aqui. Entendeu? A gente tem uma pressão sobre a nossa cabeça de 101.325 Pascal. Quem exerce essa pressão é o ar, que tem uma massa específica de 1,23 quilos por metro cúbico. Vezes 9,807, vocês, isolando o H, vão saber qual é a altura de ar que tem acima da nossa cabeça, tá? Beleza? E aí, isso eu estou mostrando, né, para vocês verem, ó, que normalmente a massa específica do ar, né, o ρ do ar, aproximadamente 1,23, o ρ da água, aproximadamente 1.000, né? E o ρ do mercúrio é esse valor aí, 133.700 dividido por 9,807. Então, o mercúrio bem maior, né? Então, observa que normalmente a massa específica dos gases é muito menor. E aí é só para justificar isso que eu estou falando toda hora aqui, né? Aqui, ó. Toda hora eu estou falando aqui, se for gás, a gente pode desprezar isso, porque de fato o peso específico dos gases, né, é muito pequeno. Então, o gama H aqui vai ser muito menor do que o gama H se for um líquido. Então, é isso que ele está falando. Se o processo A for um gás e o processo B for um gás, a gente pode desprezar esses termos e fica com uma relação dessa que a gente tinha visto, né? PA menos PB é aproximadamente igual a gama 2 L2 seno de θ, tá? Beleza? Aí, ó, uma coisa interessante, né, uma aplicação prática dessa metodologia é a queda de pressão através de uma seção horizontal. Isso a gente vai estudar em perda de carga mais para frente, mas e tem muitas aplicações práticas, né? Sistemas de tubulação, isso acontece por causa do atrito. A gente vai passar uma boa parte do curso falando nisso, né? Ou sei lá, o ganho de pressão que o fluido recebe ao passar por uma bomba, né? Você pode ter, sei lá, uma configuração dessa. Ó. Você pode ter aqui uma perna do manômetro, aqui a outra perna do manômetro, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. Aí aqui um tubo em U, fazendo isso daqui, ó. Tá? E aqui dentro um fluido manométrico, né? Certo? Então aqui dentro, ó, eventualmente, um fluido manométrico. Certo? Aqui eu vou ter P1, né? Aqui eu vou ter P2, certo? E essa diferença de altura aqui está relacionado com o ΔP que o fluido ganha ao passar pela bomba, por exemplo, tá? Beleza? A gente vai ver o tubo de Pitot dos aviões também, que é uma maneira, é uma aplicação direta desse tipo de configuração aqui, tá? Esse é um Pitot, a gente vai estudar isso mais para frente, que é a maneira como a velocidade dos aviões é medida. Então é o seguinte, ó, como é que essa configuração aqui é? Né? A mesma coisa que a gente fez, ó, quer saber P1 menos P2, né? Da mesma forma que eu fiz aqui da bomba. Ou se eu quero saber o P1 menos P2 de um escoamento qualquer, desse aqui, por exemplo, vai ser muito importante para a gente. Né? Então, ó, é só ir seguindo ali o nosso manômetro em U. Ó. P1 mais gama 1 A mais H, né? Aqui, ó, gama 1 A mais H, tá certo? Parei aqui, ó, vim aqui do P1, somei o peso dessa coluna aqui, ó. A mais H, tá? Que é o A mais H ali. Aí o PB é igual, né? Então fui para o lado de lá, subtrair gama 2H, aqui, ó, esse cara aqui é o fluido 2, que é o fluido manométrico, né? E esse cara aqui dentro é o fluido 1, tá? Então subtrair gama 2H2, porque eu subi, e subtrair gama 1A, porque eu subi aqui numa parte exposta ao fluido A, menos P2 igual a zero, tá? Beleza? E aqui é um fluido escoando dentro de um tubo, eu acoplei aqui um manômetro em U, né? Tá?
E aí, se eu quiser saber P1 menos P2, ó, o ΔP ali, né? A diferença de pressão P1 menos P2, que é o ΔP, que a gente vai ver algumas aplicações práticas disso, né? Ó, o gama 2H sumiu aqui, ó, gama 1A sumiu com o gama 1A ali, né? Esse cara aqui foi embora. O gama 2, certo? Na verdade, esse ali de dentro, né? Deixa eu apagar aqui. Na verdade, esse cara aqui foi embora. Ó, esse cara aqui foi embora, né? O gama 1A foi embora com aquele gama 1A. Ficou gama 1H menos gama 2H. Certo? Aí passando para o lado de lá, né? Certo? Então, gama 2H menos gama 1H. Certo? É o peso específico desse cara vezes o H. Opa, desculpa. Ao contrário, né? É o peso específico do 2, que é o fluido manométrico. Ó. É o peso específico do 2 vezes o H, está aqui, né? Gama 2 vezes H, menos o peso específico do fluido 1, que é o fluido do processo, vezes o H. Então, essa distância A aqui não interfere em nada na nossa vida. Tá? Só a única coisa que vai interferir é a altura da coluna de fluido manométrico. Só que olha só, lembra da nossa discussão? Ar, mercúrio, água, peso específico e tudo mais? Ó. Imagina que você tem ar aqui dentro, então gama 1 igual a ar, né? Gama 1 igual a ar. O fluido 1 é o ar e o gama 2 igual a mercúrio. Olha o peso, olha a massa específica do ar, aquilo que eu desenhei ali anteriormente, né? Que eu escrevi, 1,23 quilos por metro cúbico. Agora, olha a massa específica do mercúrio, 13.600 quilos por metro cúbico. Nessa diferença aqui, você acha que o ρ1 aqui, né, vai ter alguma influência? Olha a ordem de grandeza dos dois, né? Isso daqui é o seguinte, né? É o G, né? O ΔP, é o GH, porque o G é o mesmo para os dois no gama, né? ρ2 menos ρ1, que é igual a 9,807, vezes o H, que a gente não sabe quanto que é, né? 13.600 menos 1,23. Esse 1,23 aqui, ele faz cosquinha, né? Tá? Então, de forma geral, esse cara aqui é desprezado. Então, por isso que eu botei um aproximado aqui, ó, P1 menos P2, que é o ΔP, é aproximadamente gama 2, só o peso específico do fluido manométrico, vezes H. Tá? Beleza? A rigor, se você tiver numa aplicação com muita precisão, aí você não pode desprezar esse cara, né? Você tem que mantê-lo ali. Você não pode desprezar o peso específico do ar, do gás aqui, né? Se isso daqui for um gás, aí você tem que mantê-lo ali. Ou se isso daqui for um líquido, né? Com peso específico aproximadamente igual ao do fluido manométrico. Aí você também não pode desprezar esse cara. Você tem que mantê-lo ali, tá? Esse cara aqui volta, né? Opa. Entendeu? Você só despreza ele se a diferença de peso específico for muito grande. Forem ordens de grandeza, aqui são várias ordens de grandeza, né? Certo? De 10.000 para 1, né? 1, 2, 3, 10 a quarta para 10 a 0, né? Tá? Opa, para 10 a 1. 10 a 0, na verdade, né? Então são 4 ordens de grandeza de diferença. Tá? Ou aplicações muito precisas, ou então se você tiver dois fluidos com a mesma massa específica. Aqui, enfim, é a mesma ideia se você tiver fluidos immiscíveis, né? Óleo e água, por exemplo. Então, a pressão aqui embaixo, você tem que ir somando a contribuição da pressão de cada coluna ali, né? Gama 3H3, gama 2H2, gama 1H1. Se todos tiverem a massa específica, é o gama H, né? Você bota o gama em evidência, H1 mais H2 mais H3, tá? Beleza? Aqui, para finalizar a aula, né, só para a gente vai ver os medidores mecânicos e eletrônicos, né, porque, obviamente, tem uma série de desvantagens aqui desses dispositivos manuais. Né, como é que você olha ali, ficar... Primeiro que você não consegue registrar num computador essas alturas, né, se for um dispositivo para medir pressão dessa forma, você não conecta isso no computador e registra, né, as diferenças de pressões. Já é o primeiro problema aí, né? Se a pressão variar muito rápido, também existe uma inércia aqui que você tem que ficar ali olhando e marcando, né?
certo? Não é possível salvar, o que eu falei, né? Então, existem os outros tipos, né? Então, esse daqui são medidores de pressão baseado no princípio de Bourdon, que quem nasceu aí nos anos 80 e 90, né? Não é o meu caso, já brincou aí com língua de sogra, né? É uma brincadeirinha antiga aí. Dessa galera que não é o nosso caso, né? Que nasceu antes dos anos 80, anos 70, que em festa de aniversário era dado para as crianças, né? Então você soprava isso daqui, só botar a língua de sogra aí no YouTube, vocês vão ver o que é, quem não sabe. Então o princípio de funcionamento é o mesmo aqui, ó. Ele pega, e é um sensor de pressão desses comuns aí que você vê na indústria aí, né? Então tá aqui, ó. Aqui chega a pressão, ó, nessa parte aqui tá a pressão, tá conectado nesse tubo oco aqui, ó. À medida que aqui está enroscado, tá? No processo, né? Essa rosca aqui, ó, está enroscada aqui no processo. À medida que se pressuriza, ó, a tendência desse tubo aqui é expandir, né? E aí essa expansão está conectada num mecanismo aqui, ó. E esse mecanismo está ligado no ponteiro, aqui é o eixo desse ponteiro aqui, ó. Tá? Beleza? Aí tem toda a calibração, né, entre a pressão, esse movimento. Ali, ó, aí ele mostra um pouco mais de detalhe. Ó. Ele vai pressurizar. Esse vídeo aí, bom, tem 7 minutos, né? Mas aí eu vou deixar para vocês verem com calma depois. Aqui está o link do vídeo aqui embaixo. Então ele mostra ali as relações, inclusive. Ó, ele, de novo, pressuriza. Ó, e aí ele mostra do lado de lá, né? Como é que funciona. Ó. Essa engrenagem aqui que faz o... E aí, claro, ele tem que ser calibrado, né? Esse mostrador aqui tem que ser calibrado para relacionar a pressão. Na verdade, ele está fazendo com a mão aqui, né? Não está nem pressurizando, tá vendo? Tá? Então, esse é o medidor de Bourdon, que é um tradicional aí, né? Mas ele ainda continua tendo um problema. A gente não consegue salvar os dados, né? E aí, para resolver esse problema, tem os transdutores de pressão. E aí, isso daqui é muito usado na indústria também. Quem trabalhar aí com instrumentação já viu isso, laboratório de pesquisa, isso é muito comum, um medidor de pressão desse. Né? Normalmente é uma membrana, né, elástica. Quem já fez elemento de máquina deve ter visto lá a ponte de Wheatstone, que relaciona a deformação com a pressão, com a tensão, no final das contas, né? Mas para a gente aqui a tensão é a pressão. E aí isso é ligado a um sistema eletrônico. Então, o que ele dá é um sinal, né, eletrônico, você pressuriza, né, aqui está o medidor de pressão, você pressuriza, e aí você tem um sinal de voltagem, que esse sinal de voltagem é relacionado com a pressão. Você vai lá e joga, sei lá, um bar, aí você mede quanto que foi o sinal elétrico. Você mede 2 bar, e aí você faz uma curva de calibração. Tá? Ele é menor, mais rápido e pode ser mais sensível, confiável, preciso do que os mecânicos. Então, esse tipo de instrumentação aqui é muito usada, né? Porque ele tem uma série de vantagens. Não é tão caro assim para um processo de instrumentação, né? Deve ser para uma empresa, não deve ser um valor caro para o benefício que ele traz, né? Em face a esse tipo de medidor de pressão que é manual, né? Tá? Que você não tem controle, enfim, isso é muito usado, né? Então, dependendo do processo, se você não precisar registrar os dados, é isso daqui que é usado, né? Ou se não tiver variação muito rápida. Agora, se no seu processo você quiser registrar a pressão, né? Ligar no computador, ver variações rápidas de pressão, aí tem que ser um desse aqui, né? É um transdutor de pressão e normalmente é chamado piezoelétrico. É uma relação entre deformação e a pressão que é aplicada ali, né? A pressão que chega aqui, isso daqui é uma visão ali de dentro do dispositivo, né? E aí você tem o strain gauge aqui, ó, que faz justamente a relação entre a tensão, que é uma ponte de Wheatstone, né? A relação entre a tensão e a voltagem que sai no output aqui desse sistema, tá? Aí é uma questão lá de elemento de máquina, né? Vocês estudam lá, talvez, não sei. Mas não é nada de mecânica dos fluidos, é só um princípio que é aplicado para a gente aqui também, tá? Muito usado na indústria, esse tipo de medidor de pressão, tá?
Beleza? Bom, terminamos a parte de manometria. Alguma pergunta aí, alguma dúvida? Passou alguma coisa rápida que vocês queiram ver, falar?